CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Vamos falar essa alta do PIB aí de 0,6. Com alta de 0,6, o PIB pernambucano permanece próximo à estabilidade no primeiro trimestre de 2022. E como analisar isso, hein, Écio? Pois é, essa notícia ela foi divulgada com o DEF-FIDEM, só que a gente nessa correria com tanta coisa para comentar, né, tantas pautas quentes, eu estou comentando hoje, mas é algo bastante importante, né, porque a nossa economia, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco, né? E aí é inevitável a gente não comparar o desempenho com o desempenho brasileiro, né? Enquanto aqui a gente teve crescimento de 0,3%, a nível Brasil o crescimento foi de 1%, né? E com diferenças importantes. Olhando pelo lado da produção, né, que o CONDEP-FIDEM só divulga pela ótica do produto, não pela ótica da despesa, a gente tem lá agropecuária, indústria e serviços. E aí no Brasil você teve queda muito forte da agropecuária, teve um crescimento pequenininho da indústria e um crescimento maior do setor de serviços, tá? Aqui em Pernambuco o resultado foi diferente. Você teve um crescimento, né, importante de mais de 2% da agropecuária, uma queda da indústria, tá? E um crescimento próximo de 0,3% do setor de serviços. E aí é onde está o X da questão, né? A economia brasileira e a pernambucana são, de certa forma, parecidas na sua composição. Você tem o setor de serviços que representa mais de 70% do PIB, em ambas as economias, aqui em Pernambuco é até maior, é 75,5%. A agropecuária representa pouco, e a indústria na casa aí dos seus 20%. Tá? Isso é muito parecido. E aí, quando você olha esses desempenhos, né, olhando principalmente o setor de serviços, a nível Brasil cresceu mais do que em Pernambuco. Então, isso empurrou o PIB para cima. Pernambuco não teve um crescimento tão importante assim. E na indústria, enquanto no Brasil cresceu um pouquinho, em Pernambuco caiu. E o nosso melhor desempenho foi da agropecuária, onde nós temos a menor participação do PIB. Então, todos esses cenários aí levam, né, a um resultado pior do PIB pernambucano em relação ao brasileiro. O que é que chama a atenção? Na agropecuária, todas as lavouras temporárias, permanente e pecuária, olhando a nível agregado, tiveram um crescimento positivo, tá? Isso foi bom. Agora, na indústria, você teve uma queda, de certa forma, generalizada nos três grandes grupos, construção civil, indústria de transformação, aquela parte que é de água, gás, eletricidade, esgoto e limpeza urbana também teve queda. E do mesmo problema que atingiu a indústria nacional, também atingiu aqui a questão da logística, né? Falta de insumos, problemas lá de Xangai, né? Então isso derrubou a indústria automobilística aqui no estado de Pernambuco, quando você vai olhar os dados. E pelo setor de serviços, aí o que é que acontece? No primeiro trimestre em Pernambuco, nós tivemos aí restrições que ainda foram mais fortes do que restrições lá de São Paulo, Rio, por exemplo. A gente foi um dos últimos estados, por exemplo, a abandonar o uso de máscaras. Então, essa recuperação do setor de serviços, ela foi mais lenta aqui no estado de Pernambuco, comparado com o resto do Brasil. Então, terminou fazendo com que o setor de serviços crescesse menos aqui do que lá no Brasil como um todo. O que é que tem de interessante e positivo aí que a gente pode chegar a uma conclusão? É que, já que o setor de serviços começou a engrenar mais para o final do primeiro trimestre, é esperado que o segundo trimestre a gente tenha, de repente, um crescimento mais forte no setor de serviços, né? Agora vocês já devem ter percebido isso, bares, restaurantes, festas, setor de turismo, bastante aquecido, né? Então isso pode ajudar para que o desempenho no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre,
muito provavelmente será melhor, né, e talvez até comparado com o Brasil a gente consiga crescer um pouco mais, né, se o setor de serviços tiver um desempenho bastante favorável. Então essa é a análise aí, né, comparando inclusive com o desempenho brasileiro. É o que a gente espera. Écio, muito obrigada, viu? E a gente se encontra amanhã. Tá joia. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã.